Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada nos principais sismos que nos últimos dias abalaram o mundo. Nós falamos recentemente sobre a possibilidade de um mega terremoto acontecer no Brasil. Inclusive, se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá, que é um vídeo impactante e importante para a gente poder desmistificar o que está acontecendo no território brasileiro e as possibilidades futuras. Mas logo na sequência nós temos aqui um terremoto de grande magnitude, de 7,8 a princípio, no território filipino, e outro terremoto, inclusive hoje, no território mexicano, sendo sentido inclusive nos Estados Unidos, tá? Vamos começar pelo filipino aqui. A gente vai ver, olha só, pessoal, a gente vai aproximando do território das Filipinas e a gente vê um enxame sísmico. O que é isso, professor? Um conjunto de tremores de terra na mesma região, tá? Eu até coloquei aqui nos últimos 7 dias para a gente poder perceber esse conjunto de tremores. Tivemos um tremor maior, esse tremor de 7,8 na escala Richter, um tremor muito importante, impactante, a gente vai ver já os vídeos que mostram isso, e outros tremores secundários menores, todos na mesma região. A gente percebe que aqui é uma região de borda de placa tectônica, tá, galera? A gente vê aqui que é uma região onde nós temos uma placa tectônica ativa, regiões de choque de placas, onde as placas elas acabam convergindo e gerando tremores de terra, e em alguns momentos tremores de terra de grande magnitude. Essa região é uma região sísmica ativa, dentro do chamado ciclo de fogo do Pacífico, tá? E aí nós temos inúmeros sismos acontecendo aqui. Os amarelos são os um pouco mais antigos, os amarelos mais claros. O amarelo mostarda são os que aconteceram nas últimas 24 horas. E a gente percebe vários sismos acontecendo aqui na mesma região. E tivemos também um outro sismo importante, a gente percebe aqui, ó, passar pra gente pode perceber, ó, essa região aqui é o Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Toda essa região aqui constitui o que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. E aqui no México, território mexicano, lembrando a Copa do Mundo tá para começar, tivemos hoje um tremor de 6,1, um tremor que pôde ser sentido em alguns trechos dos Estados Unidos, aqui no Golfo da América, ou melhor, no Golfo do México, nessa região aqui próxima, inclusive do território cubano, né? Próxima ali de Havana, um terremoto que a gente teve também uma boa magnitude nele. Tivemos também dentro do território mexicano com 5,2, tivemos na América Central aqui em San Salvador, em El Salvador, também com 4,8, só para mostrar alguns tremores. Mas é claro que significativo esse 6,1 acontecendo aqui próximo à capital cubana, no território cubano, esse no México de 5,2, alguns aqui inclusive próximo à Falha de San Andreas nos Estados Unidos, e esse, obviamente, que a gente teve nas Filipinas, importantíssimo esse enxame sísmico que nós tivemos aqui. Tanto que quando a gente for analisar, a gente vai dar uma olhada nas imagens, são imagens extremamente impactantes. Vamos dar uma olhada? A gente tem várias imagens aqui no X, trazendo um pouco da perspectiva do que aconteceu, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui. Abang. Hoy! Alalawan. Hoy, Ninel! Ninel! Hoy! Atrás, atrás! Realmente uma situação daquelas desesperadoras. Quando a gente fala, inclusive, sobre mega terremoto, se ele acontece em uma região extremamente populosa, são essas situações aí que a gente pode enfrentar, tá, galera? Situações extremamente delicadas. Hoy, taga Jollibee! Tanawa, taga Jollibee! Isa-isa! Hoy, ma'am! Ma'am, dator ta tunga ma'am ta kay naik ba kahoy ma'am mo bata. Mostrando a força do impacto do tremor. Olha como as paredes simplesmente vão ruir, né? Com o terremoto, que é um grande terremoto. Estamos falando de um terremoto de 7,8, tá, galera? Terremoto de grande magnitude. Aqui a gente vê a imagem daquele prédio que ruiu, as pessoas desesperadas, que são só algumas imagens, são inúmeras imagens, tá, galera, que a gente tem. Né? Olha isso, olha o desespero das crianças, né? O desespero das crianças com o tremor. E a gente vê tudo tremendo, né? O mais impressionante é isso. Tá tudo tremendo ao mesmo tempo. E as crianças desesperadas. Você vê a estrutura. Caraca, que impressionante. E que perigoso, né? Além de tudo. Impactante, impactante. É isso, a gente tá falando de um tremor de terra menor do que 8 graus. E olha o que ele, numa zona densamente populosa, o que ele pode causar. E claro, estamos falando de um enxame, tá? Foram vários, mas esse foi o maior. A gente tem outros vídeos aqui no Twitter, a gente encontra muitos vídeos mostrando a situação. Olha isso, olha como tá, o que aconteceu
com essa estrutura aqui da escola. As crianças do lado de fora, preocupadas, sofrendo. Sirenes de polícia tocando. E o desespero, né, da população em cima de uma situação que você não tem controle, tá? Você não tem controle. E quando eu falo lá no vídeo que a gente não tem como prever isso, não tem como prever, pessoal. Achar que o governo está escondendo, naquele vídeo do mega terremoto no Brasil, que uma coisa dessa possa acontecer é absurdo, né? Olha o desespero das pessoas. Até o momento eu gravo esse vídeo, já são mais de 30 pessoas que perderam suas vidas por conta do tremor, tá ligado? Até o momento são 32, mas esse número pode subir e deve subir, porque a gente vê que as estruturas, elas sofreram. Olha o prédio tremendo, balançando pura e simplesmente, o Euro Towers. O prédio está balançando, simplesmente, um prédio dessa altura, desse tamanho. É um desespero, e é de fato desesperador. Olha a criança pequena, mãe desesperada, olha isso. Olha isso. O desespero da mãe com tudo balançando, a gente vê que tudo balança ao mesmo tempo, né? A mãe com a criança no colo, provavelmente a mãe, né? Mas olha só, cara, a casa balançando de maneira intensa. E ela sem conseguir levantar para poder sair. Impressionante, é isso que a gente pode dizer, impressionante. E é isso, tá, galera, um terremoto de magnitude 7.8. E ainda não parou, tá? Ainda tá tremendo aqui nesse momento. Desesperador, né? Uma situação desesperadora. Se colocar no lugar de uma família nessa situação. Vai chegar alguém para poder tentar ajudar, ela não consegue levantar do chão com a criança no colo. Isso tudo aqui nas Filipinas, tá, galera? Estamos falando do terremoto que nós tivemos nesse final de semana, nesse final de semana nas Filipinas, tá? Um terremoto de grande proporção e agora que está repercutindo aqui no Brasil, esse tremor de terra que nós tivemos lá, tá? Inclusive aqui, ó, a reportagem do G1, vídeo do G1. Crianças chacoalham durante o terremoto nas Filipinas, telhado desaba, e essa imagem é impressionante, porque as crianças estavam ali, ainda bem que a estrutura era mais simples, né? Mas você vê, o que as crianças fazem, né? A gente vê que elas estão abaixadas, com a mão na cabeça, não estão debaixo da estrutura, mesmo assim, como a estrutura vai para o lado, gera um risco, né? De ter as pessoas acidentadas debaixo dessa estrutura. Uma estrutura simples, inclusive, de ver um telhado simples, uma estrutura simples, num lugar também que parece mais simples, e é desesperador observar uma situação dessa, né? Aqui mais aquele vídeo do prédio, né, que é impressionante. O prédio simplesmente ruindo, né, na frente das pessoas. O que é isso? O que é isso? O que é a força da natureza, né? O que é o interior da Terra? O que ele pode trazer pra gente, né? Aquele outro vídeo que a gente viu também, alguns vídeos repetidos, né? Aqui um outro vídeo dentro do instituto que parece um shopping, né? Que já aconteceu o tremor, tudo já caiu. É claro que não foi só um tremor, tá, galera? Teve tremores secundários, tá? Como a gente viu lá. Teve um enxame sísmico nessa região com vários tremores acontecendo. Aqui aquele vídeo das crianças, alguns vídeos repetidos, né? Mas todos vídeos que são impressionantes, tá? Magnitude 7.8, olha só, e tem muitos de escola, né? De pessoas em escola, de estudantes, desesperados, né? Aqui a gente vê aquela estrutura do prédio balançando com o tremor, né? Olha só, ele até solta, são dois prédios, né? Tipo, torres que estão em conjunto, uma se ligando à outra. E aqui o tremor já fez a estrutura soltar, né? Aqui mais alguns vídeos de outro ângulo, né? Aquele vídeo da estrutura caindo, só que de outro ângulo, outra pessoa filmando, né? Infelizmente, uma situação como essa não sai impune, né, pessoal? Sempre a gente tem uma situação delicada quando envolve isso. Aqui a localização do tremor, né, onde nós tivemos o tremor, e é claro, suas consequências estão repercutindo agora no território brasileiro, né? Olha só, a gente vê situação delicadíssima, né? E repercutindo agora porque também as Filipinas distante, né, do território brasileiro, que é um vídeo de 57 minutos atrás, ó. Olha o desespero das pessoas. E a pior coisa que se pode ter é ficar embaixo de algum lugar, né? Embaixo de alguma estrutura. E eles com criança pequena na mão.
fazer numa situação dessa, porque nesse caso aqui a estrutura pode simplesmente ruir sobre essas pessoas. E até por isso nós tivemos já um número de vítimas fatais, já passou de 3 dezenas de pessoas que já perderam suas vidas, um número que ainda pode e infelizmente deve subir nas próximas horas, porque os tremores ainda estão acontecendo. Claro que o tremor maior já aconteceu. E aí a gente tem mais gente colocando, alguns colocando como 8.2, trazendo outras perspectivas, outros vídeos. São muitos vídeos, a verdade é essa, dessa situação, né? Hoje em dia, com o celular na mão, as pessoas conseguem filmar muita coisa, pessoas já preocupados com a possível tsunami. Vamos dar uma olhada aqui, a BBC trouxe pra gente aqui por meio de uma reportagem, a gente vai dar uma olhada aqui nessa situação que envolve esse tremor. O que se sabe sobre o terremoto de 7.8 que atingiu as Filipinas e causou alerta de tsunami e destruição, tá? Pelo menos 19 pessoas morreram até aqui, tá? Já passou de 32 pessoas, tá? As últimas notícias. Um terremoto de magnitude 7.8 atingiu a segunda-feira, dia 8, a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, segundo as autoridades. O terremoto ocorreu às 7h37 no horário local, aqui domingo às 8h37 no horário de Brasília, então a gente estava no domingo, ainda lá está adiantado em relação a nós, provocando alerta de tsunami nas Filipinas, Indonésia, Japão e Austrália. Alguns deles foram cancelados horas depois. Vídeos e imagens mostraram prédios desmoronando, incluindo um clipe de um restaurante reduzido aos escombros, como a gente vê aqui. A gente tem mais de 130 tremores secundários, tá, galera, que aconteceram na região com magnitudes variando de 1.3 a 6.7, também chama atenção isso. E a gente está aguardando as atualizações do que envolve esse tremor de terra que aconteceu no território filipino. A gente provavelmente vai ter mais notícias sobre isso nas próximas horas. Aqui a gente traz o Poder 360, o jornal traz aqui, prédio de 36 andares balança durante o terremoto nas Filipinas, reafirmando que é um terremoto de 7.8, aqui já traz com 32 vítimas fatais, 129 feridos na segunda-feira, lá para eles, tá aqui no domingo. Terremoto de 7.8 em Mindanao, no sul das Filipinas, nessa segunda-feira, domingo pra gente. A gente teve, infelizmente, um saldo, por enquanto, de 32 pessoas feridas, isso deve aumentar. O sismo causou desabamento de prédios, imagens que são compartilhadas nas redes sociais mostram isso, como a gente já viu, tá? A ilha de Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas, fica no sul do arquipélago com um pouco mais de 27 milhões de habitantes. É o local considerado a 7ª ilha mais populosa do planeta. E aí, o que eu falei para vocês, né? O país está posicionado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, ou Círculo de Fogo do Pacífico, é a mesma coisa. Uma região de intensa atividade geológica, abriga diversos vulcões, fossas oceânicas, característica geográfica do arquipélago altamente propensa a movimentos sísmicos, tá? A energia liberada no epicentro desses tremores é medida pela escala Richter, pode ser medida pela escala de aumento também, e a gente tem ali uma possibilidade muito grande com 7.8, tá? Lembrando que o maior terremoto medido aí pela escala é de 9.5, aconteceu no Chile em 1960, tá bom? Mas é claro, a gente ainda está nas primeiras notícias, como essa região do continente asiático, a gente recebe poucas informações, vão ter atualizações envolvendo isso nas próximas horas, mas era importante falar sobre esse tremor importante, tremor que está entre os grandes tremores, os maiores tremores desse ano de 2026 até o momento, um tremor que gerou muita repercussão, que gerou destruição, que gerou perdas de vidas e que, é claro, chama atenção e a gente precisa estar falando sobre isso aqui, por isso trouxemos aqui no canal, tá bom, galera? Quero agradecer demais, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, faça até um convite, tá? Se você não viu o vídeo que eu falei sobre o que aconteceu no Brasil, ou a possibilidade de acontecer no Brasil, acho que é bacana você dar uma olhada lá, porque tem gente falando sobre mega terremoto no Brasil, a gente trata sobre isso no outro vídeo. É importante ter atenção ao que acontece na Terra, porque a Terra tá se movendo, tá tremendo o tempo todo, e é fundamental que a gente fique atento, tá bom, galera? Então até o próximo vídeo, daqui a pouco a gente volta com mais Geografia em Pauta pra você.